Bom, então, classe social, repetindo, né, para quem entrou agora, tá? A classe social é um conjunto de pessoas, tá, que ocupam uma função específica na sociedade de acordo com o modo de produção daquela sociedade, tá bom? Então, na nossa sociedade, quem trabalha e recebe salário é da classe trabalhadora. Quem tem uma empresa, certo, é da classe burguesa, tá bom? E aí vão surgir algumas complicações, né? Por exemplo, tá, mas e o sujeito que tem por exemplo, uma pequena lojinha, um mercadinho, né? De bairro, assim, tal, da periferia. O que ele é? Ele é da classe burguesa ou ele é da classe trabalhadora? Né? Ele não recebe salário, né? Não recebe salário e tem o seu negócio ali. Tá, beleza. Então ele é burguês, é pequeno burguês, o que ele é? Né? Bom, aí alguns autores vão dizer assim, né? Tá, ele está empregando alguém, ele contratou alguém está trabalhando para ele, ou ele trabalha sozinho? Ele trabalha sozinho? Se ele trabalha sozinho, então não dá para considerar ele um burguês também. Né? Porque tem uma outra característica da classe burguesa que é, além do sujeito controlar os meios de produção, né, ele também está, né, de acordo com essa teoria, também está usufruindo do trabalho de outra pessoa, porque ele está contratando alguém que vai trabalhar para ele, né, e produzir o que ele precisa, ou realizar os serviços que ele precisa, e ele vai pagar um salário para essa pessoa que vai ser o seu empregado ali, né, ele vai ser patrão, então, de uma pessoa, ou de algumas pessoas. E o cara que tem um mercadinho e não contratou ninguém, trabalha por conta própria, ele está mais próximo, então, do que a gente chama hoje de trabalhador autônomo, né? Agora, não se encaixaria muito bem, né, nessa teoria. Essa é uma teoria que foi desenvolvida no século XIX, né? Mas o Marx provavelmente diria que o sujeito é um pequeno burguês, que ele tem o negócio dele ali, né? Então, essa ideia de trabalhador autônomo não colava muito na teoria dele, que é uma teoria do século XIX. Hoje nós temos algumas coisas alguns fenômenos aí que não ocorriam na época, né? E hoje ocorrem. Então a gente tem que fazer aí umas atualizações, certo? Por exemplo, o sujeito que vende lanches, né? O cara tem um carrinho de cachorro quente, ele faz por conta própria isso aí, né? Ele é o quê? Ele é um trabalhador autônomo ou ele é um pequeno burguês? Né? Eu, geralmente, quando abordo isso aí com os alunos, eu digo, não, esse sujeito é um trabalhador autônomo, certo? Porque ele não... Qual é a propriedade que ele tem? Olha, tem o carrinho ali onde ele faz o cachorro-quente. Tá, mas ele está contratando alguém, ele está pagando salário para alguém. Não, acho que não daria para considerar ele um integrante da classe burguesa, certo? Ele é um trabalhador autônomo, ele faz por conta própria aquilo ali e tal, né? Só que isso não se encaixa muito bem nessa teoria, tá bom? Então tem essas complicações aí, né? Algumas coisas foram mudando no decorrer né, dos séculos, aí, do século XIX até hoje, foram surgindo aí complicações, né, e a complexidade das sociedades capitalistas, né, foi mudando. Né? Não vou dizer que se aprofundou, mas foi mudando, tá? Vocês têm alguma pergunta aí sobre isso aí, pessoal? Entenderam o que é classe social? Acharam no livro aí também? Então, ali, ó. Eu vou ler para vocês aqui, então, para mostrar o que o livro traz. Então, ó, o primeiro que aparece ali é o Karl Marx, esse que eu estou falando, tá bom? Página 57. Então, ele diz assim, classes sociais... Claro que isso aqui é um resumo também, né? É um resumo, tá bom? Então, classes sociais são agrupamentos de indivíduos que estão em uma posição comum nas relações de produção.
uns são proprietários dos meios materiais de produção, outros detêm a força de trabalho. Força de trabalho, mão de obra. Tá? Então, isso tem a ver com a posição, né, que essas pessoas ocupam dentro do modo de produção, com a função que elas realizam no mundo do trabalho. Tá? E aí depois, são duas as principais classes sociais modernas, isso no capitalismo. Então, os donos dos meios materiais de produção, né, e aqui o livro vai chamar de os capitalistas, é a classe burguesa, tá bom? E o proletariado, que são os trabalhadores assalariados, aqueles que vendem sua força de trabalho aos capitalistas. As classes sociais são antagônicas, quer dizer que uma é oposta à outra, os interesses de uma classe são diferentes dos interesses da outra classe, tá? Ali o Pedro diz que não tem o livro, tá? Então, Pedro, tu podes conseguir o livro na escola, tá? O livro de sociologia, tá? Quando tu puderes aí, ou pedir para alguém pegar para ti, tá? Tu solicita lá o livro de sociologia, o de filosofia também, tá bom? E os outros, não sei se tem das outras disciplinas. Mas voltando, então as classes sociais são antagônicas e complementares também, mas olha, são antagônicas, mas também se complementam. Uma não existe sem a outra, elas se relacionam a uma estrutura de classes. Bom, explicando isso aí para vocês. Por que que elas são antagônicas? Porque os interesses, antagônico quer dizer o oposto, tá? Porque o interesse de uma classe é diferente do interesse da outra classe. Por exemplo, o patrão, dono da empresa, ele quer lucro. O objetivo de toda empresa capitalista é o lucro, certo? O cara não vai montar uma empresa para ter prejuízo, ele tem que ter lucro, tá? Agora, se ele pagar um salário mais alto, né, para o seu empregado, né, para o trabalhador que está lá trabalhando na sua fábrica, talvez o lucro dele, bem provável, vai diminuir, certo? A não ser que o cara tenha que produzir mais para compensar isso aí. Mas aí vai prejudicar o interesse do trabalhador. Porque qual é o interesse do trabalhador? O trabalhador ele quer um salário mais alto. Né? Qual é o objetivo do trabalhador ao trabalhar, ao buscar um trabalho, um emprego? Ele quer obter um salário e o salário tem que ser bom, né? Para ele sobreviver, para manter a si mesmo e sua família, né? Se ele tiver uma família, certo? Então, o objetivo do trabalhador é ter um salário bom, né? E claro que ele vai lutar sempre para ter um salário cada vez melhor, né? Agora, se ele tiver que trabalhar mais, ganhando o mesmo salário, não vale a pena, né? E do outro lado está um empresário lá que quer que ele trabalhe mais para aumentar o seu lucro, né? Agora, digamos que o empresário, então, pague um salário mais alto, mas peça para o trabalhador, né, trabalhar mais. Bom, aí, né, talvez eles possam chegar a um acordo, né, mas o Marx vai dizer assim, que mesmo assim, sempre acontece uma exploração do trabalho do trabalhador assalariado. Por quê? Ele vai falar no conceito de mais-valia. Bom, você fica para uma outra aula, né? Você pode procurar, então, o que é a tal da mais-valia. Procurem isso aí, tá bom? Mas resumindo isso aí é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine um trabalhador numa fábrica de automóveis, tá? Sei lá, vamos ver aqui da Fiat. Digamos que ele produza por mês, né, sozinho, claro que ele não vai produzir sozinho, ele vai participar da produção de automóveis junto com outros trabalhadores, tá? Mas digamos que por mês ele ajudou a construir lá, a produzir 80, 100, vamos botar assim, 100 carros, 100 Fiat Palio, tá bom? Já viram um Fiat Palio, né? Não sei se todo mundo conhece, é um carro popular, um dos mais baratos que tem, né, eu acho. Antes era o Uno, aquele quadradinho, tá? Bom, então ele está ajudando mensalmente, está participando da produção de 100 Fiat Palio por mês, né? Bom,
Quanto é que custa um Fiat Palio hoje? Não sei quanto é que tá, mas digamos que seja 30 mil, certo? Tá por aí, eu acho, né? Alguém sabe? Pode colocar ali se alguém souber. Tá? Digamos que seja 30 mil, tá? Quanto é que um trabalhador, uma fábrica da Fiat recebe? Né? Uma vez eu pesquisei isso aí, mas já faz alguns anos, né? Mas na época estava em torno de 3 mil o salário do cara, tá? Alguém pode pensar assim, tá, mas aí até é bom, porque né, o meu tio trabalha lá no comércio, recebe 2 mil, a minha mãe trabalha não sei aonde, recebe 1.500, alguém pode pensar assim, né? Mas 3 mil, comparado ao valor do automóvel, é muito pouco, né? Um automóvel custa 30 mil. O sujeito participou da produção de 100 automóveis, 100 Fiat Palio, esse exemplo tá? Digamos, então, que cada um custe 30 mil e ele recebe apenas 3 mil por mês, certo? Quer dizer que o salário dele não dá nem para comprar um, né, desses automóveis que ele ajudou a produzir mensalmente. Para comprar um desses aí, ele vai ter que juntar muito dinheiro, vai ter que abrir mão de várias coisas, né, economizar bastante, se eu ficar pagando isso aí por meses e meses, né, até ele conseguir adquirir um apenas dos tantos e tantos que ele faz por mês, né, 100 automóveis que ele faz a cada mês. Então, houve aí, né, uma exploração do trabalho, né? Então, nesse exemplo aí, é bem claro, certo? Então, isso está relacionado com a questão da mais-valia, tá bom? Bom, então, numa sociedade capitalista, onde há essa relação aí antagônica entre essas duas classes, né, os interesses de uma classe, a classe que detém os meios de produção, são diferentes dos interesses da classe trabalhadora, né, que é a força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma depende da outra, né, porque o trabalhador ele precisa do trabalho, né, porque senão ele não consegue sobreviver no capitalismo. No capitalismo precisa de dinheiro, e o dinheiro você obtém ou fazendo um negócio, né, e aí você tem que ter um capital inicial para montar um negócio, né, por exemplo. Claro, dá para fazer também de outras formas hoje, né, mas o cara vai montar uma empresa, por exemplo, né, ele vai ser integrante, então, da classe que detém os meios de produção e vai ter que contratar pessoas para trabalhar para ele, a não ser que ele trabalhe sozinho, mas daí é aquela complicação que eu falei, né? Como é que a gente classifica daí o sujeito, né? Mas digamos um empresário, um grande empresário, tá? Ele vai contratar pessoas, certo? Ele precisa de trabalhadores. O sujeito sozinho não vai conseguir tocar uma grande fábrica, uma grande empresa. Imagina uma empresa de refrigerantes, por exemplo, né? Aqui em Santa Maria tem a Cirilinha, né? A família lá que controla a Cirilinha, não sei qual é a família, mas sozinhos eles não vão tocar uma fábrica com a Cirilinha para competir com a Coca-Cola, né? Não tem como, né? A família que controla a Coca-Cola, ou as famílias, mas deve ter uma que detém a maior parte das ações, certo? Eles não são eles que fazem o refrigerante, eles contratam pessoas para trabalhar para eles, certo? Bom, e de outro lado, os trabalhadores precisam, né? Precisam do trabalho para obter o salário, que é o dinheiro que eles vão ganhar para poder comprar os seus alimentos, suas roupas, né, se locomoverem e tudo mais. Então, no capitalismo é assim que funciona a coisa, né? Não estou dizendo que isso é certo, nem que é errado. É só como é que é, certo? Bom, em modo de produção, para entender como é que a nossa sociedade funciona, tá? E classe social, né, repetindo, para deixar bem claro, né, então é esse grupo de pessoas que ocupa uma função dentro do modo de produção. Tá? Então, no caso do capitalismo é assim, né, os trabalhadores formam a mão de obra e vão vender essa mão de obra, em troca vão receber um salário. E os donos dos meios de produção, formam a classe burguesa, controlam os meios de produção. Né? E vão precisar, então, da mão de obra, vão explorar essa mão de obra, com o objetivo, né, de obter lucro. E no capitalismo também, além dos trabalhadores
fazerem as coisas, né, botarem a mão na massa e fazerem as coisas, eles também depois vão comprar, né, as coisas que são produzidas por outros trabalhadores e algumas vezes por eles mesmos, né? Por exemplo, o sujeito vai no mercado, o sujeito é um trabalhador assalariado, ele vai no mercado, daí ele vai comprar produtos que foram feitos por outros trabalhadores, uma fábrica de massa, por exemplo, uma fábrica, né, de enlatados, uma fábrica de cosméticos e etc. Né? Comprar produtos que foram feitos por outros trabalhadores em outros setores, né, da economia. Né? Então, o trabalhador, além dele fazer as coisas, ele também vai consumir. Então, ele é importantíssimo para esse modelo de sociedade. Né? Imagina uma sociedade, né, capitalista sem trabalhadores. Não tem como funcionar uma sociedade assim, porque para quem as coisas seriam vendidas, né? As coisas seriam consumidas por quem? Então, os trabalhadores, eles vão consumir também as coisas. Isso também, isso que eu falei agora é importante para vocês compreenderem também a passagem, né, que aconteceu em alguns países do modo de produção escravista para o capitalismo, certo? Porque as empresas capitalistas precisavam de mercado consumidor, pessoas que consumissem as coisas, né, porque senão não ia funcionar, né, para a superação do modo de produção escravista em muitos países do mundo, incluindo o Brasil, tá? Bom, pessoal, eu não sei até que horas vai a nossa aula, vou confirmar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Meu horário aqui também. Tá, então acho que era até as 10h10, né? Agora já é 10h11. Tá bom, pessoal, é o seguinte, eu gravei aqui, tá? Aí depois eu vou dar uma editada, porque, né, nem tudo dá para aproveitar, sabe como é que é, né? Eu tive que aceitar que umas pessoas estavam entrando, o cara para, igual, mas eu dou uma melhorada aqui para vocês. Se ficar bom, depois eu largo isso aqui, tá? No Classroom ali para vocês, esse vídeo, e para os colegas que não puderam entrar, tá? E vocês vão aí tirando dúvidas via e-mail, ou podem me perguntar ali também no Classroom, ali no chat que tem ali, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os trabalhos que estão fazendo, tá? E na próxima aula nós podemos nos aprofundar aí nesses temas, tá? Talvez para alguns tenha sido um pouco difícil se concentrar, né, nessa aula online, né? Eu sei que não é muito legal, né? Ficar aí na frente do computador e escutando o professor falar sem parar. Mas depois eu edito isso aqui e largo então para vocês, tá? Vocês podem rever aí e anotar com mais atenção, tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos aí, tá? E até a próxima.